fazer a leitura desse texto responsivamente. Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o povo de Israel. Esse texto está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vocês o 7. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai com cuidado sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Quantas oportunidades Deus tem colocado diante de você e você tem perdido. Ouvimos falar há pouco tempo, eu diria semana passada, que um jogador da Ponte Preta colocou tudo a perder. O time estava ganhando, eles estavam saindo do rebaixamento, iam continuar na primeira, na fase principal do futebol brasileiro, né? Na turma que está na classe A, eles não iam para a segunda divisão, continuariam na primeira, mas um jogador do time da Ponte Preta resolveu dar uma de médico, resolveu fazer aquilo que ele não deveria fazer, e então começou a provocar o adversário, e fez uma série de bobagens dentro do campo. O resultado, o seu time perdeu a partida, perdeu a classificação e foi rebaixado para a segunda divisão. O técnico, na hora que foi dar a entrevista, quase chorando, dizia para todos: nós tínhamos tudo na mão, mas perdemos tudo por causa de uma infelicidade de uma só pessoa, que foi expulso, prejudicou o time e jogou tudo no chão. Não é a primeira pessoa que perde tudo que Deus dá. No Éden também o homem perdeu tudo, todas as oportunidades estavam diante dele, tudo que ele precisava estava diante dele, o contato com Deus diário, mas ele perdeu tudo. E perdeu tudo porque desprezou o melhor de Deus. Vamos encontrar nessa história bíblica a respeito de Jesus um fato tremendo. Jesus já havia nascido. O texto bíblico diz isso, né? Aqui não é, os magos não vão a Jerusalém quando Jesus ainda está por nascer. Esse é um equívoco de muitas pessoas que colocam os magos no nascimento de Jesus. Não, eles não estavam lá no nascimento de Jesus. Quem estava no nascimento de Jesus? Nós lemos aqui, eram os pastores. Eles estavam no campo, foi avisado a eles que Jesus Cristo havia nascido, e eles foram para lá, e eles testemunharam o nascimento de Jesus. Não foram os magos. Os magos já vão depois que Jesus já está grande, provavelmente com mais de 2 anos. Jesus já está lá em Belém, mas ele está, a palavra de Deus fala, já criado, já tem 2 anos de idade. Entretanto, a Bíblia diz que esses homens vão para Jerusalém. Por que eles vão a Jerusalém? A Bíblia diz que eles estão vindo do Oriente, guiados por uma estrela. Ontem eu assisti um programa falando que estrela foi essa. Há várias e várias teorias. Uma delas é que houve a explosão de uma grande estrela, e aquela explosão da grande estrela saiu um pedaço para todo lado, e um pedaço saiu para o lado de Jerusalém e foi andando.
Tem que ter muita fé para crer num negócio desse, né? Tem umas teorias científicas assim, que quanto mais fé o sujeito tem, mais ele, né? Porque se for só teoria científica, não dá. Aí tem uma outra, né? Ah, não, é porque foi o cometa Halley que passou. O cometa Halley passou naquela época, e então eles não conheciam, não sabiam, e o cometa Halley passou lá por Jerusalém, e foi. Só que tem um problema, naquele dia deu um defeito no cometa Halley, aí ele parou, ficou sobre Belém, e depois ele continuou. Irmãos, para crer numa teoria dessa, tem que ter uma fé mais extraordinária, né? Tem que crer que o cometa Halley deu um problema lá, acabou a gasolina dele, ele parou lá sobre aquela cidade e foi. Mas tem aqueles que creem como a Bíblia diz, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, Deus que governa o universo, Deus que criou todas as coisas e que é capaz sim de tirar uma estrela do céu e colocar aonde Ele quiser, e é capaz sim de fazer com que essa estrela obedeça e faça o que Ele deseja. O Deus do céu é tão poderoso que Ele é capaz de parar o sol, Ele é capaz de parar a terra, Ele é capaz de parar o homem, Ele é capaz de parar qualquer coisa, porque o poder e a autoridade é dele. Você crê nisso? Diga amém. Porque Deus é poderoso. A história que nós vemos aqui na Bíblia não é um conto da carochinha, não é uma história inventada, não é uma elucubração mental, não é uma situação da gente criar, alguém criou essa história aqui, isso aqui é uma fantasia, nada disso. Aqui é a história do controle e do domínio de Deus. Aqui é a história do Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as forças, inclusive as forças da natureza, porque Ele está acima dela. Ele é o Criador e sustentador de tudo. Mas eu fico pasmado com essa história, porque Deus dá a oportunidade ao homem. Perceba que a passagem dos magos por Jerusalém, ela não estava projetada originalmente. Porque, na verdade, os magos saíram do Oriente e eles poderiam ir direto para Belém. A estrela não falou, vou dar uma passadinha lá em Jerusalém para poder descansar um pouco, para reabastecer, para depois a gente ir para Belém. Não, até porque Belém fica muito próxima de Jerusalém, é muito perto. Na verdade, a ida a Jerusalém, eu creio, foi uma oportunidade de Deus para Herodes, para os profetas que estavam lá, para o povo daquela cidade. Mais uma oportunidade, talvez a maior delas, de saber que Deus estava movendo os céus e a terra para trazer o Messias ao mundo. E o texto bíblico nos vai falar, então, que a ida aos magos lá traz uma perturbação àquela cidade. Porque eles chegam com uma pergunta que ninguém fez. A pergunta que eles fazem, ninguém tinha coragem de fazer. Se qualquer pessoa fizesse essa pergunta, morria na hora. Perguntar a Herodes, onde estava o rei? Herodes matou quase a família toda dele. Ele matou quase todas as pessoas que principalmente estavam ao seu lado e que ele tinha alguma suspeição que pudesse vir a sucedê-lo. Então, falarem para Herodes sobre alguém que poderia usurpar o seu cargo era morte na certa. Mas eles chegam lá e perguntam, onde está o rei nascido? Onde está o rei dos judeus? Eles falam sem medo, eles falam com ousadia, eles falam com autoridade. Eu imagino as pessoas gélidas ao lado deles. Eu imagino as pessoas dizendo, vão morrer, não vai sobrar nenhum deles. Herodes vai mandar matá-los agora. E eles falam com autoridade e ainda dão alguns argumentos. Diz assim, olha, vimos a sua estrela no Oriente. Estamos seguindo a sua estrela desde o Oriente e viemos aqui adorar. E agora? Agora todos perplexos, todos pasmados. Por que Herodes fica perturbado? Porque ele não sabe o que está acontecendo. As pessoas que ele pensava que poderia suceder, ele matou. E agora surge um bebê que vai nascer para tomar o lugar dele. Vai tomar o lugar, vai tirá-lo do trono. Herodes fica perturbado, ele não sabe o que fazer, a cidade toda fica perturbada. O texto bíblico diz então que Herodes vai tomar algumas atitudes interessantes. A primeira atitude dele é consultar os sacerdotes e os mestres do povo. Interessante a atitude dele. Ele disse, olha, esses homens chegaram aqui dizendo que Deus guiou eles do Oriente, dizendo que nasceu já um rei dos judeus. Eu vou convidar os líderes dos judeus, os entendidos, os que têm a Bíblia na mão, para dizer, tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? E eles disseram, tem. Herodes gelou.
Primeiro ele ouve que alguém vai sucedê-lo. Depois ele ouve que a pessoa já nasceu. Depois ele vai aos que estão com a Bíblia na mão e diz: tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? E as pessoas dizem: tem. E aí eles vão no texto de Miqueias, no capítulo 3, e o capítulo 5 e o versículo 2. Então eles dizem assim: olha, a Bíblia diz que esse homem, que esse bebê, ele vai nascer em Belém da Judéia, porque está escrito lá na Bíblia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo. Eu imagino que aquele que leu, ele não leu com tanta autoridade assim, mas se ele leu, ele deveria ter dito: olha, tem um problema, Herodes, o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala, não volta atrás. E se Deus falou que o guia dele vai nascer em Belém, vai nascer. Deus não chuta, Deus não joga dados, Deus não faz uma loteria para ver onde vai nascer. Não, ele já disse que é em Belém e vai ser lá. Vai ser lá que vai nascer. E se esses homens estão dizendo que vieram guiados por Deus, certamente esse bebê vai nascer em Belém. Porém, esses homens não tinham essa convicção. Eles simplesmente disseram: Herodes, não preocupa não, fica tranquilo, vai nascer em Belém, mas a gente não está achando que é agora não. Pelas nossas contas, talvez aí pelas as manifestações, a estrela só apareceu para eles, não apareceu para nós. Olha, a gente não está achando muito que essa história está batendo desses magos com a Bíblia, não. Faz o seguinte, fica tranquilo. Quando a gente tem a Bíblia na mão, mas a gente não coloca a Bíblia em prática e nem crê naquilo que está aqui, nem conecta com aquilo que Deus está fazendo, a gente é assim. A gente tem a história na mão, a gente tem a promessa na mão, a gente tem a bênção na mão, mas a gente não desfruta dela. E aqueles homens eram assim. Eles tinham tudo na mão. O que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter dito àqueles magos: nós vamos com vocês. Nós também, porque se Deus está movendo uma estrela, essa estrela está guiando vocês vieram aqui perguntar: nós vamos com vocês até Belém e nós também vamos adorar o Salvador. Eles não tiveram essa convicção. Herodes também não teve. E Herodes chama eles secretamente e diz: vem cá, me conta a história da estrela. E eles começam a detalhar: olha, ela apareceu lá no Oriente, nós somos observadores. Eles eram astrólogos, eles não eram mágicos, né? Não é magos no sentido de mágico, eles eram astrólogos, observadores do céu. Diz: olha, nós fizemos uma observação, foi uma observação fantástica. E olha, ele contaram a história em pormenores para Herodes. E tendo contado a história em pormenores, Herodes disse: mas me diga, quando foi que ela apareceu? E eles falaram. E como é que ela se movimentou? E eles falaram. E como é que vocês sentiam um deslocamento? Perceba, olha a distância entre você e uma estrela. Como é? Não, havia uma proximidade maior. A gente sentia uma condução. E a gente veio aqui porque a gente sentiu que essa era a direção. Alguma forma, aquela estrela influenciou eles de tal forma que eles sabiam a direção. Então Herodes vai fazer um pedido. Esse é o pedido de quem não crê. É o pedido daquela pessoa que comemora o Natal, mas sem o Natal no coração. Olha o pedido de Herodes. Primeiro, ele diz: ide e procurai o menino. Você já viu aquela pessoa que fala assim: vai lá e pede a Deus. Vai lá e fala com Deus. Vai lá e conversa com Deus. Ou então, vai você. Ele não se envolve. Herodes não quer se envolver no projeto, porque ele não crê no projeto de Deus. E quando a gente não crê no projeto de Deus, nós não nos envolvemos nele. Então ele diz: ide e procurai o menino. Ele não estava interessado? Se estivesse, teria procurado também, mas não procurou. Segundo, ele diz uma coisa fantástica para aqueles magos. Ele diz assim: quando vocês o acharem, me avisem. Ele quer ficar para depois. Ele não quer ter o privilégio de achar o menino. Ele não quer estar naquela caravana da frente. Ele quer estar na segunda caravana. Me avise quando vocês acharem. Você vai lá na igreja. Se acontecer alguma coisa legal lá, você me fala. Aí eu vou avaliar se está bom, tá? Você vai lá e busca a Deus. Se Deus responder, você me avisa, né? Eu não quero ser aquele primeiro que vai ter a experiência, não. Eu vou ficar lá para trás, vamos ver o que vai dar. Terceiro, ele diz assim para ele: agora, eu também quero ir adorar. Será que ele queria mesmo? Será que ele queria adorar Jesus? Era esse o propósito de Herodes? A gente sabe que não era. O propósito de Herodes era matar Jesus.
O texto diz que ele manda, depois, você lendo o texto, que esses homens não vão voltar, e ele manda matar todos os meninos que tinham de 2 anos para baixo. Manda matar naquela região todos os meninos. Para quê? Para alcançar Jesus. Herodes não queria adorar Jesus. Como é que você vai comemorar o Natal se você manda o outro ir? Se você diz, me avisa se a festa estiver boa, e se você diz, eu ainda vou adorar, como é que você vai adorar? Como é que você vai comemorar o Natal desse jeito? Não tem jeito. O que Herodes perdeu quando ele pede tudo isso aqui para os magos? Ele perdeu muitas coisas. E eu vou mostrar para você na Bíblia, quando a gente perde. O que a gente perde quando a gente não busca o melhor de Deus? Herodes poderia ter ido com eles. Herodes poderia ter reunido seu time, vamos adorar o novo rei, mas ele não cria o suficiente. Ele não cria na Bíblia, ele não cria em Deus, ele não cria que ele teria um sucessor, ele não cria em nada. Então o que acontece? A Bíblia diz que ele perde. O que ele perde? O texto bíblico diz, depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que parou no lugar onde o menino está. O que Herodes perdeu? Ele perdeu uma manifestação poderosa de Deus. A estrela vai andando até Belém, e lá em Belém a Bíblia fala então que há de alguma forma sobrenatural, que eu não sei qual, ela para sobre a casa. Para mim há uma iluminação sobre o lugar. A estrela para e de alguma forma ilumina o lugar onde Jesus estava. Há uma manifestação poderosa de Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode pegar uma estrela e dizer, é aqui que você vai projetar sua luz, ou o sol, é aqui que você vai apagar, é aqui que você vai iluminar. Ele pode. Herodes perde uma manifestação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele não crê. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se você não crê, você vai perder o sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vai ver milagres, você não vai ver maravilhas, você não vai ter oportunidade de oferecer nada, você vai ser uma pessoa completamente apática como Herodes foi, e você não vai ter nenhuma motivação para comemorar o Natal de Jesus. Segundo, ele perde a manifestação do sobrenatural. A palavra de Deus diz, e ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Herodes perde a alegria do nascimento de Jesus. Ele não pode dizer, aleluia, glória a Deus, ele não pode dizer isso. Ele não pode vibrar. Por quê? Porque ele não está lá. Quem não está lá não pode vibrar. Se vocês viram agora 2 conquistas, a conquista do Grêmio, que ganhou o campeonato do futebol, né, a Libertadores. Vocês viram a alegria da torcida que estava lá, e vocês viram a alegria da torcida que estava cá, que acompanhava ao mesmo tempo pela televisão, e que via tudo que acontecia, e a cidade de Porto Alegre entrou em êxtase, em festa, porque o Grêmio ganhou. Ele estava na mesma alegria, na mesma sintonia. Herodes não. Só tem uma carela alegre, só a galera que está lá, que está vendo a manifestação de Deus, que está vendo o poder de Deus. Quem não está linkado, não tem alegria. Herodes estava preocupado, estava triste, estava horrorizado com o que estava acontecendo, estava desconectado. Será que você tem alegria no seu coração, porque está conectado com Deus? O texto bíblico diz, e indo adiante, a palavra do Senhor diz, e quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando, o adoraram. Os magos foram a Belém com um objetivo. Qual foi o objetivo? Adorar ao Filho de Deus. Jesus estava com Maria, diz o texto bíblico, mas eles chegam e adoram a Jesus, porque esse foi o objetivo de ir a Jerusalém, de ir a Belém, melhor. Não foi fazer qualquer outra coisa. E quando eles veem a Jesus, eles adoram a Jesus. Pergunta que eu quero fazer nessa noite: você tem motivos para adorar o Senhor nessa noite? Nós já cantamos aqui, nós já celebramos, nós já oramos, nós já lemos a Bíblia, mas você tem motivos para adorar ao Senhor? Me responda aqui e olhe para mim agora. Por que motivo você adoraria Jesus nessa noite? Qual motivo você teria para adorar a Jesus nessa noite? Pastor, eu adoraria porque Ele curou a minha família. Pastor, eu adoraria porque eu estava morto e Ele me ressuscitou. Pastor, eu adoraria porque eu era uma pessoa completamente cega e Ele me restaurou. Pastor, eu adoraria. Por que motivo você adoraria o Senhor? Aqueles homens tinham motivos para adorar.
Você precisa ter um motivo para adorar o Senhor. Sabe por quê? Senão nunca você vai adorar. Herodes não tinha motivos para adorar a Jesus. Por isso ele não se empenhou em ir adorá-lo. Ele não entrou na caravana da adoração. Ele não vai em direção a Belém. Pelo contrário, ele fica sentado no seu trono. Porque para ele se bastava. Para que adorar? Talvez você diga isso. Tiago disse aqui. Tem gente que tem dinheiro, mas é pobre. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem nada, né? E é possível sim, eu achar que eu tenho uma vida boa, que eu tenho uma vida tranquila, que eu estou bem resolvido, que minha poupança está gorda, que etc, que eu tenho um bom dinheiro, que a minha vida está abençoada. Eu não preciso adorar o Senhor. Precisa. Porque a Bíblia diz que todo joelho confessará, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Se você não adorá-lo por motivação pessoal, um dia você o adorará pela majestade dele. Um dia. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Você querendo ou não, você vai confessar que ele é o Senhor. E você vai se curvar diante dele. Porém, gostoso nesse propósito aqui é você ter motivos para adorá-lo. O texto bíblico diz que eles estão lá adorando, mas em seguida acontece algo especial. E eu caminho aqui para o final. Eles têm uma motivação para oferecer presentes a Jesus. Cada um começa a oferecer o seu presente. Um oferece ouro, o outro oferece incenso, o outro oferece mirra. Eu não vou entrar no detalhamento, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que eles foram a Belém não somente para ver Jesus, não somente para perceber o sobrenatural de Deus, não somente para adorar, mas eles foram para oferecer algo ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa, e guarde no seu coração: Natal é o homem oferecendo a Deus a sua vida, e Deus oferecendo o seu Filho a cada um de nós. Aqueles homens vão ali a Belém e eles oferecem o que eles têm. Eles oferecem aquilo que eles podem dar. Eles caminharam muito, eles andaram muito pelo deserto, mas eles tinham algo a oferecer. A pergunta que eu faço, eu quero caminhar para o encerramento agora. O que você tem para oferecer a Jesus nesse Natal? Talvez você pense assim: pastor, eu não tenho ouro. Não é o seu ouro que ele quer. Eu não tenho incenso, não é o incenso que ele quer. Eu não tenho mirra, talvez não é a mirra que ele quer. Mas você tem algo que ele quer. Você tem uma alma. Você tem um coração que ele quer transformar, perdoar e libertar. E isso só você pode oferecer ao Senhor. Mais ninguém pode. O que vai acontecer aqui? Herodes não pôde oferecer o seu coração a Jesus. Jamais ofereceria. Jamais daria alguma coisa para Jesus, porque Herodes via em Jesus um concorrente, ele via em Jesus uma ameaça, ele via em Jesus alguém que ia roubar-lhe alguma coisa, portanto, ele não poderia oferecer nada. O que você vê em Jesus? Você vê nele alguém que veio para abençoar você, transformar você, curar você. Eu termino esse texto falando que Herodes também não pôde ter o privilégio de ser abençoado com um anjo. O texto bíblico diz que, sendo avisado em sonhos para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Os magos vão ser avisados por Deus. Deus falava com eles pela estrela, mas aqui Deus vai falar com eles pelo sonho e vai dizer: vocês cumpriram o projeto meu, vocês fizeram o que eu queria, vocês deram a chance para Herodes e para toda Jerusalém, mas eles não conseguiram enxergar. Voltem para a sua terra, podem ir, o propósito de vocês foi cumprido. Eu quero perguntar para você e agora me responda: se você hoje tivesse que partir, você poderia ouvir isso de Deus? Você já cumpriu o seu propósito, você já fez o que eu queria, você já foi a Jesus, você já buscou a Ele, você já o adorou, você já se entregou a Ele, seu propósito foi cumprido, valeu, você foi aprovado. Você seria essa pessoa? Esses 3 homens foram. Deus falou em sonho com eles: voltem, não passe por Herodes, voltem, vocês foram aprovados naquilo em que eu enviei vocês.
Eu imagino um deles perguntando: Senhor, mas o Herodes queria adorar Jesus, não queria não. Mas Senhor, o Herodes falou que se a gente assasse Jesus, era para voltar lá. Não voltei não. Mas Senhor, o Herodes chamou a gente secretamente e parecia tão interessado. Ele não está não. Nada daquilo era verdade. Era só cortina de fumaça. Será que a minha vida cristã é cortina de fumaça? É só para mostrar para os outros? Ou a minha vida alegra o coração daquele que me chamou, daquele que quer que eu faça de fato a vontade dele no meu coração? Herodes perdeu todos os privilégios que Deus deu a ele, todos. Aqueles sacerdotes, aqueles mestres em Israel também perderam os privilégios que estavam diante deles, porque eles não obedeceram a Deus, não observaram a palavra, não colocaram em prática a palavra. Por isso, não puderam adorar o Senhor Jesus. E você pode nessa noite? Pode. Você pode adorar o Senhor, se você confiar nele, se você crer na palavra dele e se você buscá-lo de todo o seu coração. Você crê nisso? Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça aí agora. Eu queria que você orasse ao Senhor agora. Eu não sei como está seu coração, mas talvez você entrou aqui com perdas na alma. Talvez você entrou aqui triste, entrou aqui derrotado, entrou aqui com algumas perguntas. Talvez você entrou aqui nesse santuário com dúvidas, com incredulidade na alma. Mas eu quero dizer que do mesmo jeito que os magos passaram em Jerusalém, o Senhor está passando aqui nessa noite. O Senhor vivo, não bebê de Belém, porque Ele não é mais bebê. Ele se tornou o Senhor Todo-Poderoso. Ele passa por aqui e Ele está desafiando você a sair de onde você está para aproximar-se dEle. Ele desafia você nessa noite a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Mas para experimentar o melhor de Deus, você tem que crer na palavra. E a palavra de Deus diz para você nessa noite que se você se aproximar dEle e se arrepender dos seus pecados, você será salvo. E para você realmente aproximar-se do Senhor, você precisa crer. Você não precisa dizer: ah não, eu vou deixar que o outro creia para mim. Não tem como. Você precisa crer. Segundo, se você quer experimentar a bênção de Deus, você precisa ir onde Jesus está. Os magos foram abençoados porque foram aonde Jesus está. Eles não desistiram, eles não pararam no caminho, eles não voltaram atrás, eles não recuaram, mas eles foram até a presença de Deus. E indo à presença de Jesus, eles puderam ver Jesus, adorar Jesus e presentear Jesus. E eu pergunto: você já viu a glória de Deus? Você tem adorado ao Senhor? E o que você tem para oferecer a Ele nessa noite? Quem sabe você vai dizer nessa noite: Senhor, eu quero oferecer a minha vida. Senhor, eu preciso oferecer a minha vida a Ti. Esse é o meu melhor. O Senhor já deu o seu melhor e eu quero oferecer o meu melhor. Terceiro e último lugar: ninguém que foi a Jesus e que colocou a sua vida nas mãos dele deixou de ser abençoado na palavra. Todos que foram a Jesus foram perdoados, foram transformados, foram abençoados. Mas quem foi a Jesus com o coração aberto e adorou Ele de todo o coração e buscou nele a esperança para a sua vida? Eu quero perguntar nessa noite: você quer o melhor de Deus? O melhor de Deus para a sua vida se chama Jesus de Nazaré. E é Ele que quer fazer parte da tua história. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer uma mudança significativa nessa noite. E eu pergunto: você gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Você gostaria de adorá-lo nessa noite? De colocar a sua vida nas mãos dele? De experimentar dele uma mudança tremenda? De experimentar a graça? De perceber dele a misericórdia? E de perceber o sobrenatural de Deus na sua vida? Se você precisa do sobrenatural de Deus, da graça e do perdão de Deus, eu gostaria de convidar você para erguer a sua mão nessa noite, e eu quero orar com você e por você. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver. Deus abençoe você lá atrás. Tem mais alguém? Pode erguer. Deus abençoe você também. Glória a Deus. Quem mais? Na galeria tem alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Estou vendo você. Deus abençoe a sua vida também. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso ver o sobrenatural de Deus.
Eu não quero ser um coração incrédulo. Eu não quero dizer como Herodes disse, vai. Não, eu quero dizer, eu vou adorar o Senhor, eu vou buscá-lo, eu vou colocar o meu coração nas mãos dele nessa noite. Se você deseja isso, erga a sua mão. Tem mais alguém corajosamente quer fazer isso? Deus abençoe você, glória a Deus, aleluia. Erga a sua mão, onde você estiver, Deus está aqui, Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua alma. Deus abençoe você lá na galeria, lá em cima, glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar você que ergueu a sua mão e você que não ergueu, para uma oração comigo aqui à frente. Então eu queria que você saísse do seu lugar e caminhasse para cá agora. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero adorá-lo. Eu quero colocar a minha vida. Eu quero oferecer a minha vida. Pode vir aqui, jovem. Vem aqui, por favor. Fica aqui pertinho. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente como ela. Faça isso agora, que Deus tem o melhor para você agora. Pode vir. Sai do seu lugar. Pode vir agora. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, vem agora. Você que está lá em cima, desce aqui, por favor. Se você puder, desce aqui. Vem aqui para uma oração. Você que está aqui embaixo, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero o sobrenatural. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero o perdão. Eu quero a graça de Deus sendo derramada no meu coração nessa noite. E eu quero colocar a minha vida nas mãos do Salvador Jesus. Então vem. Dá o teu passo de fé agora em nome de Jesus. Toma o meu coração. Toma o meu coração. Toma a minha alma. É isso. Esse é o presente que Ele quer receber de você nesse Natal. Eu vivo só para Ti. Sempre. Esse é o meu respirar. Cada vez que eu acordar. É o Teu querer. Amém. Nós vamos encerrar esse momento. Mas se Deus está falando com você, Deus tem o melhor para a sua vida. E o melhor para a sua vida, eu repito, é Jesus de Nazaré. O melhor para a sua vida não é a mega sena da virada. O melhor para a sua vida não é qualquer título, não é qualquer conquista. O melhor para a sua vida é Jesus de Nazaré. Porque Ele é o Deus eterno, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. É Ele quem pode mudar a tua história. É Ele quem sustenta você. Então vem, você precisa dEle. Se você quer colocar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, agora é a hora. Dê o teu passo de fé. Coloque a sua vida aqui no altar. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado porque Jesus veio dar a sua vida por nós. E obrigado porque nessa oportunidade, pessoas aqui neste templo estão colocando a sua vida nas mãos dele. Eu oro por esses que estão aqui à frente. Que a mão poderosa do Senhor alcance cada um aqui. E que essas vidas, Senhor, possam ser dessa noite muriladas, transformadas, abençoadas, perdoadas. E que cada uma delas receba uma porção dobrada do Senhor. Deus, obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela prospera naquilo que foi enviada. Que o melhor do Senhor seja sempre derramado sobre a vida dessas pessoas. Abençoa outros que ouviram a Tua palavra, que eles não façam como Herodes, que eles não posterguem a oportunidade, que não esperem a oportunidade passar, mas que eles corram para Jesus enquanto há oportunidade. Toma, Senhor, cada um aqui nas Tuas mãos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.